Bom, bem-vindos. A abordagem prática da escrita científica é uma disciplina aí para quem está em casa, tá aqui, ainda não teve oportunidade de saber, que foi uma criação dos alunos e com o professor Paulo Irário, conhecido como Pepino. Felizmente, ano a ano, a gente vem conseguindo aprimorar. Então, eu vou falar um pouco assim sobre o como ler um artigo científico e vou fazer uma introdução, né, até chegar ao que seria o artigo científico. Então, o primeiro tópico, né, é fazer uma revisão de literatura. Então, nessa disciplina bacana, é isso, é o desafio que vocês têm, que vocês vão fazer uma revisão de literatura. Então, vocês vão olhar para o que existe de interessante num tópico e fazer uma revisão sobre aquele conhecimento. Como fazer isso? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco. Então, o mais importante para você fazer uma revisão de literatura é você ter na cabeça o que já existe de conhecimento. É meio paradoxal, mas para você fazer uma revisão você precisa saber, né, o que já existe para poder ver o que está faltando. Então, ao fazer uma revisão, ela tem que ter um objetivo. Qual que é? É você fazer uma síntese do que existe e trazer um conhecimento com aquela síntese daquilo que estava faltando, né, para quem vai atrás da literatura. Puxa, até hoje está faltando uma revisão que sintetize esse aspecto. Para você saber isso, você tem que saber tudo o que tem e o que está faltando e que tipo de revisão está faltando. Então, quando você vai fazer uma revisão, um dos pontos importantes é: será que alguém já não fez justamente o que eu estava querendo fazer? Então, a gente vai para um banco de dados, como o PubMed, e como o tema que nós temos aqui é translacional, o meu é depressão, então, obviamente, eu vou usar o meu exemplo, né? Então, se eu entro, né, com translacional e depressão, eu tenho aqui 1.400 papers. Se eu entro translacional, depressão e antidepressivo, tem 200. Mas aqui tem 211 papers. Se eu incluo, não dá para ver aqui, mas aqui eu estou incluindo justamente revisões. Então, eu fechei em revisões, então eu tenho 52 papers. Então, eu quero fazer, né, na nossa disciplina, vou propor meus alunos, vamos fazer uma revisão sobre né, pesquisa translacional em depressão. Então, já tem 52 tópicos que incluem depressão e antidepressivo. Porque é legal trazer para a prática e não só a depressão em si, trazer algo já pragmático. Então, 52 papers. O primeiro passo é olhar para ver, porque às vezes você pega naquela chamada que você fez usando aqueles unitermos, você acaba encontrando metodologia para depressão e inflamação, proteínas, né, você acaba às vezes encontrando aqui, nem todos os temas são muito fora, mas às vezes você acaba encontrando temas que são fora. Então você vai olhar o que já tem de revisões sobre o assunto e, no caso, por exemplo, esse nos chamou a atenção, a ketamina e outros, né, bloqueadores de aspartato no tratamento da depressão, uma nova perspectiva. Então, a gente tem os antidepressivos, essa é uma nova perspectiva de tratamento. Legal. Então, esse é um artigo de revisão que chamou a atenção para focar um pouco dentro de tudo que existe sobre depressão e translacional e antidepressivo. Vamos ver algum tema aqui dentro, o que já se sabe sobre aquilo. Então, esse foi um passo que nós seguimos, porque esse é o ponto, né? Vocês estão iniciando, vocês não são expert. Revisão é para o expert, é para quem já sabe muito, ele vai e faz a revisão.
Então, a ideia é que nós não façamos isso direto, né, para que vocês venham a fazer uma revisão sobre aquilo que nós já temos ideia. Não, é que vocês possam ter esses passos de ver o que já existe na literatura, o que seria interessante para vocês desenvolverem o raciocínio. Espera, eu vou fazer uma revisão sobre o quê? Então, olhar o que já tem de revisão sobre aquele tópico na literatura. Então, aí, quando você vai fazer sua revisão, ela pode ser uma revisão simples ou uma revisão sistemática, com ou sem meta-análise. Então, o que é essa revisão sem sistematização? Que revisão que é essa? Então, essa daqui, esse aqui é aquele artigo de revisão, né, que eu tinha selecionado, o título cortou aqui, mas fala sobre a ketamina e outros antidepressivos, que são os antagonistas de receptor do aspartato. Veja só que interessante, no próprio título ele já coloca, né, que é uma revisão, né, que propõe, né, o que tem por trás dela uma perspectiva, né, de trazer algo novo, e não uma revisão para responder uma pergunta. Então, essa não é uma revisão sistemática, não é uma revisão, é uma revisão. O que tem, então, de interessante numa revisão como essa? Esse abstract não é um abstract estruturado, né? Mesmo em revisões, você pode ter um abstract estruturado. O que é isso? É aquele resumo que tem background, conhecimento até hoje, metodologia, resultados e conclusão. Esse não é. Isso depende da revista mais do que nós. A revista já pede, excepcionalmente, uma revista deixa à vontade. Geralmente ela fala, o abstract não é estruturado. De qualquer modo, então não dá para a gente ficar lendo tudo aqui agora. Ao ler esse abstract, eu não vi em nenhum momento como que ele fez essa revisão. Quer dizer, como é que ele fez? Da onde que ele tirou os artigos? Como que ele tirou os artigos? Como é que ele selecionou? Eu não consegui descobrir qual foi a sistemática que ele usou para fazer essa revisão. Então, é uma revisão que não é sistemática. Se você vai, então, vamos ao longo da revisão para ver, então tem, né, aqui a introdução, aí fala de estudos clínicos usando a ketamina, fala do sistema do glutamato, né, o sistema do glutamato, estudos clínicos, é uma revisão didática, ele faz um belo desenho, fala sobre as vias de administração da ketamina, sublingual, oral, de efeitos, né, sobre ideações suicida, fala sobre tolerabilidade, sobre a segurança, fala sobre os mecanismos de ação. É uma revisão extremamente ampla, né? Ele aborda inúmeros aspectos da ketamina. Se a gente olhar e refletir, puxa, parece mais um capítulo de livro. Uma atualização sobre o que tem de ketamina como um todo. Na conclusão, a gente vê, mantém intermitente dose, que ele fala, olha, então a ketamina pode ser utilizada, né, talvez para reforçar o tratamento. Ele não conclui algo específico. Então não é uma revisão para responder um ponto que está vazio. Ele fez uma revisão falando dos vários aspectos, uma atualização sobre a ketamina. Então essa é uma revisão que não é sistemática. Não estava claro, quando eu comecei a olhar a revisão, que ele abordaria esses aspectos na revisão dele. O mecanismo de ação, efeitos sobre suicídio, segurança, tolerabilidade, várias maneiras de se utilizar. Ele abordou vários aspectos. Então, é uma revisão onde ele não me contou qual foi o sistema que ele utilizou para fazer essa revisão. Agora, vamos para a revisão sistemática. Na revisão sistemática,
Então, você veja, uma revisão então, sobre o mesmo tópico, ketamina, uso, né, em transtornos depressivos, uma revisão sistemática com meta-análise. Então, esse abstract já é estruturado, mas isso depende da revista, não necessariamente é o autor que um é diferente do outro, não, geralmente é a revista que determina. Então, tem a introdução, métodos. Incluir um estudo se eles seguiram tais critérios. Ou seja, eu sei como esse cara fez essa revisão. Ele seguiu um sistema. Então, ele especificou critérios para incluir. O estudo tinha que ser randomizado, controlado, a intervenção tinha que ser com ketamina, participante, diagnóstico de depressão, tinha que ter uma avaliação da gravidade com uma escala válida. Ou seja, se eu quiser, daqui a 3 anos, fazer uma revisão parecida com essa, eu vou conseguir, porque está aqui os... Se eu quiser fazer a outra, qual vai ser o problema? Eu não sei qual foi o critério que ele usou para selecionar os artigos, com que época que... A outra é uma revisão realmente de um expert. Aquele cara lá que fez a revisão, ele é o Murrow, ele é não o primeiro autor, um dos autores é quem começou a usar a ketamina. Então ele sabe tudo. Então, assim, estava tudo na cabeça, ele foi só escrevendo, mas não necessariamente precisa ser essa pessoa, né? Quer dizer, a gente também pode fazer uma revisão não sistemática, mas é muito mais difícil. Se você tenta fazer uma revisão não sistemática e submeter a uma revista, a pessoa fala, mas essa pessoa que nunca estudou esse assunto, agora está querendo escrever uma revisão sobre o assunto, né, do nada, então é mais difícil. Agora, se você faz uma revisão sistemática, opa, eu sei como esse cara fez para fazer essa revisão. Então, a revisão sistemática é isso. Na metodologia, você vê os passos que ele utilizou. Então, não só no abstract, inclusive, ao longo do texto, tem uma seção, olha, como é que foi a estratégia, né, para pesquisar os artigos. Então, se descreve, né, as palavras-chave que ele usou, ele se descreve a data a partir de qual ele incluiu os artigos. Então, essa é uma revisão que eu sei, né, da onde que ele tirou aquele conhecimento. É uma revisão sistemática. Essa, em especial, e como várias outras, ela é também uma revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? Ele pega os dados dos vários estudos que ele selecionou e faz uma análise, um pool daqueles dados e produz um resultado a partir daí. Então, essa é a meta-análise, é a análise dos dados de vários estudos em conjunto. Perfeito? Então, tem esses 2 grandes grupos, né, a não sistemática e a sistemática, que pode ou não ser com meta-análise. De maneira geral, o ideal é que nós façamos aqui a sistemática, porque fica muito difícil, né, da gente começar a fazer uma revisão, não sendo, né, você já não sendo, né, experts naquela área, sem seguir uma sistemática do que é que vocês vão incluir ou não. Facilita a vida no fim. Por mais que possa parecer, nossa, mas que burocracia ter que tipo de estudo eu selecionei? Não, facilita a vida para que vocês foquem naquilo que é realmente importante. Mas não é obrigado, tá, gente? É aberto, vocês podem fazer uma revisão sem ser sistemática também. Então, para selecionar os estudos. Então, aí tem os vários tipos de estudos, né? De maneira geral, as classificações separam em estudos observacionais e experimentais. O observacional é aquele onde você, né, identifica os sujeitos e observa e descreve o que está ocorrendo. E o experimental é aquele onde você, né, identifica, seleciona os sujeitos, coloca os sujeitos em algum tipo de contexto, né, que é o setting experimental, faz uma intervenção e aí observa e coleta os dados sobre essa intervenção. São os dois grandes tipos de estudo. Dentro deles a gente tem várias especificações. Então, os observacionais, série de casos, caso controle, coorte e a revisão de literatura.
né, fica meio difícil aonde entrar, né? A meta-análise entra aqui porque é um estudo, mas a revisão, no fim, ela não é algo que traz, de maneira geral, novidade. A meta-análise traz, porque ela usa os dados que tem e faz uma nova análise, né? Então, ela é considerada, né, um estudo. Uma revisão é algo à parte, porque você não está fazendo um estudo mesmo, você está revendo um tema. Então, só dar uma passada rápida, né? Então, esses são os estudos observacionais, tem os experimentais, onde o clássico é o ensaio clínico, né? É o estudo comparativo prospectivo em humanos. Então, todos os, a princípio, né, procedimentos que a gente faz, as intervenções, elas deveriam, né, ter passado por experimentos desse tipo. O que eu faço quando o paciente tem, né, uma arritmia maligna? Faço isso ou faço aquilo? Então, vou fazer um ensaio clínico para saber o que é o melhor. Então, todas as nossas condutas terapêuticas, a princípio, deveriam ter, né, sido originadas em estudos de ensaios clínicos prospectivos com humanos. Os estudos podem ser, né, controlados ou não controlados. O controlado é aquele onde eu tenho uma condição de referência, e o não controlado é aquele que eu comparo com alguma experiência prévia, alguma evidência histórica. Do que é que eu estou falando aqui? Eu quero ver, então, no caso, a ketamina, se ela é eficaz para a depressão. Eu coloco, né, aí os critérios de inclusão e exclusão, capto 20 pacientes e trato os 20 pacientes com ketamina e vejo, puxa vida, 80% tiveram remissão, ketamina é muito eficaz. E cadê como é que eu sei que é muito, baseado em que eu sei que é muito eficaz? Como é que você sabe que é muito eficaz? Eu falo, não, porque os estudos até agora com outros antidepressivos, a eficácia sempre era de 40%, 50%. Nesse trabalho que eu fiz com a ketamina deu 80%. Então esse é um estudo não controlado. Eu peguei 20 pacientes e tratei, vi uma eficácia alta e descrevo esse estudo. Só que ele não é controlado. Mas eu comento, puxa, alta eficácia, tal, mas você fala, como é que você sabe? Não, pelos outros que já tem na literatura. Esse estudo é limitado, é óbvio, é muito, né, menos, o resultado acaba sendo muito menos confiável do que aquele onde eu controlo, eu faço uma comparação. Eu pego 20 pacientes, dou ketamina, para os outros 20 eu dou um outro antidepressivo. Então eu faço um estudo paralelo, um ensaio clínico comparando uma substância com a outra. Eu estou controlando, né? Eu tenho um grupo controle. E não o controle meu é do que eu já vi na literatura ou que existe na literatura. Eu tenho o grupo caso e o grupo controle. Eu faço a mesma intervenção nos dois, eu faço a intervenção diferente nos dois e vejo o desfecho. Esse é o modelo ideal disso. Então quando eu vou fazer uma revisão, se eu quero saber se aquela substância é eficaz ou não, se eu tenho só estudos não controlados, eu vou ficar com o pé um pouco atrás do quanto aquela substância ou aquele procedimento realmente é eficaz para aquilo que eu estou querendo. Além disso, né, uma vez, da mesma maneira, né, que a gente tem caso, né, ou caso e controle, é a gente ter randomizado. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui os pacientes do HC e tenho lá os pacientes do HU e eu vou fazer um grupo comparativo, eu vou ter controle. Como eu tenho ketamina aqui no HC e no HU eu não tenho, os pacientes aqui do HC, todos eu vou dar ketamina. E os pacientes do HU, todos eu vou dar o antidepressivo padrão. O que eu fiz? Eu não randomizei. Eu peguei um grupo de pacientes a partir de uma via e de outra. Qual o problema? Eu não sei se os pacientes são comparáveis em outros aspectos. Por isso que a gente randomiza, para que os dois grupos, a princípio, sejam pacientes semelhantes e a única diferença vai ser o tratamento que eu vou fazer. Senão, os pacientes que estão aqui no HC podem ser pacientes com uma série de outras complicações, que são diferentes do HU,
isso é um viés de amostragem. Eu não randomizei, então os grupos não são comparáveis e eu estou tratando como se fosse. Então esse é um outro cuidado, né, quando você vai olhar um estudo, você vê se ele é randomizado ou não é randomizado. Um outro aspecto importante também é saber se o estudo ele é duplo cego, simples cego ou triplo cego. Em relação à cegueira, ao blindness do estudo, o que é isso? Bom, eu vou fazer um estudo com ketamina, eu acredito, senão eu não ia fazer. Então eu vou dar ketamina para os pacientes e para os outros pacientes eu vou dar um soro que não tem ketamina. Então esse paciente aqui eu estou dando a ketamina e esse aqui eu estou dando um soro que não tem ketamina. Chega no fim do estudo, eu vou avaliando os que eu dei ketamina. Puxa vida, esse cara... E aí, você está dormindo bem? Melhorou o sono? Ele já melhorou. Como é que está o seu humor? Melhorou o seu humor? Melhorou. E o outro que não tomou ketamina? Como é que está o seu sono? Sabe até que meu... não melhorou muito, não melhorou. Então, para que precisa ser cego? Para evitar o viés do observador. Então, cego aqui... O que é o duplo cego e o simples cego? Então, o simples cego é ou o pesquisador ou o paciente não sabe o que está tomando. No duplo cego, nem o médico, nem o pesquisador, nem o paciente sabe. Então, está correndo lá o soro, eu vou lá, entrevisto o paciente, eu não sei se ele recebeu ketamina, se ele recebeu placebo, e nem o paciente sabe. Então, é um estudo duplo cego. Nem eu, nem o paciente sabemos o que ele está tomando. Então, esse tipo de estudo é importante, porque senão, assim, mesmo que eu possa ser honesto, é difícil a gente não correr esse risco de, ao avaliar, acreditar naquela droga que eu estou testando. Então, quando a gente está diante de um estudo, um clinical trial, randomizado, duplo cego, com grupo controle, controlado, randomizado e duplo cego, esse é um estudo que traz, de fato, um grau de confiabilidade maior. O triplo cego é quando o que faz análise estatística também não sabe, porque isso é outra coisa, Assim, eu vou fazer análise estatística, eu mesmo faço, deixa comigo, eu faço análise estatística do... aqui é o teste tal, faço um teste exato, mas a amostra não era muito normal, não, mas a distribuição não era normal. Mas eu faço um teste exato, puxa, deu 0,49. Nossa, se eu fizesse ali de distribuição, um teste não paramétrico, dava 0,50 e não ia dar significativo. Então eu opto e deixo lá o teste exato. Quer dizer, o próprio estatístico também não sabe quem é que tomou o medicamento e quem tomou o placebo ao fazer a análise estatística. Então, quando se faz análise estatística, você faz medicamento A e medicamento B, e aí você faz toda a análise, faz tudo, aí depois que acabou tudo, você fala, agora vamos ver quem é o A e quem é o B. Depois que a gente fez toda a análise estatística e tal, a gente viu, olha, o A é melhor que o B. Aí eu vou ver que o outro antidepressivo é melhor que ketamina, por exemplo. Então esse é um outro cuidado que pode ter. Isso aqui é difícil achar. Normalmente o estatístico não fica cego, mas o duplo cego é padrão que se tenha. Então essa é uma visão assim, geral, da revisão, de que tipos de artigos a gente pode ter. E eu trouxe isso aqui como exemplo para a gente poder ver na prática, na hora que eu vou ler um artigo, o que eu olho para o artigo. Então eu peguei um artigo que é um ensaio clínico. E eu vou olhar para esses aspectos aqui. Então, ao longo do artigo, a gente vai estar vendo, são esses aspectos. Eu não vou ler ele agora, porque a gente vai discutir isso ao longo do artigo. Então, o artigo que eu acabei pegando é um estudo randomizado, duplo cego, um clinical trial, comparando a eficácia e a segurança do Crocus ativos com a fluoxetina para melhorar a depressão de leve a moderada em pacientes que fizeram intervenção percutânea coronariana. Então, puxa vida, primeiro ponto é um título
Ok, né? Olha, bem claro o título, bem específico. Estou lendo o título, eu sei que está muito... Eu sei exatamente o que eles fizeram. Então, essa é a importância do título. Na hora que você olha para o título, você saber o que você vai encontrar. Pelo que eu estou aqui, nossa, do ponto de vista técnico, do ponto de vista... Nossa, é um título muito longo. Geralmente, título longo, as pessoas não leem tudo e, às vezes, passam, né? Então, poderia ser só a eficácia né, do croxativos comparado com a fluoxetina em pacientes submetidos, em pacientes com intervenção coronariana, alguma coisa assim. Podia ser mais curto, não precisava colocar no título todo, que é randomizado, duplo cego, clinical trial, comparando e tal. Mas valoriza, né, o trabalho fazendo assim, por um lado, mas quando fica muito longo também atrapalha um pouco, mas na minha maneira de ver, está perfeito, né, está bem detalhado, diz que a hora eu puxei, eu sei o que é, então isso estimula o leitor a ir atrás. Então ele, no meu modo de ver, ele traduz muito bem o que é o artigo. Então, a hora que vem o título, se eu me atraio, eu vou primeiro para o abstrato para ver e vou direto, que eu vou ver nos métodos, né, para ver se aquele artigo eu vou continuar lendo. De repente, nos métodos do abstract eu já vejo algumas coisas e falo, nem vou ler, porque do jeito que eles fizeram, acho que nem vale muito a pena, esse trabalho está cheio de falhas. Mas é randomizado, é duplo cego, 40 pacientes com diagnóstico de depressão, que, né, se submeteram ao procedimento percutâneo, e foram randomizados para receber fluoxetina, 40 miligramas, ou o safrão, 30 miligramas, por 6 semanas. Eles foram avaliados pela escala de Hamilton, na semana 3 e 6, e em relação a eventos colaterais. Então, é um abstract estruturado, e eu acho que está muito bem escrito. Está simples, descreveram bem o que foi feito, então... Né, não vejo redundância, né, que fica, fizemos isso, não, tá claro, cristalino, fluoxetina, dose, isso eu acho bacana ter, né, já tem a dose, porque se fosse 20 eu já ia achar que, puxa, eles usaram dose pequena, já tem o período pelos quais eles foram tratados, já tem aqui a escala que usaram, em que períodos que eles avaliaram. Eu acho que está ok. Resultados, né, de acordo com o endpoint, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os dois grupos no que diz respeito à redução da escala de Hamilton. Em relação à remissão e respostas, também não teve diferença significativa, o P de 0,67, e os grupos não apresentaram também diferença em relação aos efeitos colaterais. Então, você vê que é interessante aqui, puxa, mas não tem... mas na verdade, nesse estudo em especial, eles não estão querendo mostrar que é mais eficaz. Eles estão querendo mostrar que é tão eficaz quanto, né, que não é menos eficaz. Então, é diferente daquela história da ketamina, onde é um medicamento que tem a perspectiva de ser mais eficaz e para casos... Aqui não. Aqui eles estão usando, né, um produto natural e o que é interessante é... mas não deu diferença. Não, mas é exatamente isso. Não deu diferença. Ou seja, entre um produto natural e a fluoxetina, você... fez esse estudo e não encontrou diferença, tanto em relação à redução da gravidade, como a remissão e como a resposta. Então, em qualquer um dos 3 parâmetros que você tem, você não encontrou diferença. Então, também achei que está perfeito, está bem redigido, está claro. No abstract, eu não sei se isso nem toda a revista tem, mas eles colocaram, tem a limitação, um grupo relativamente pequeno e um pequeno período de observação são as limitações desse estudo. Conclusão, então,
em tratamento a curto prazo, o safrão mostrou a mesma eficácia da fluoxetina em pacientes que foram submetidos à intervenção percutânea. Então, olhando aqui assim, tem algumas coisas que me incomodam um pouquinho. A amostra pequena, um pouco, o período de observação pequeno. Por que foi pequeno esse período de observação? Porque são só 6 semanas, né? É isso. Não sei por quê. Então, esse é um ponto que me incomoda. E também, isso de ser uma amostra pequena, poxa, por que pegaram uma amostra pequena, né? 40 pacientes, por que será que fizeram isso, né? Eu não sei, por que já não fizeram uma amostra razoável, né? É um estudo duplo cego, ou seja, quando alguém faz um estudo duplo cego, é porque já tem evidências anteriores ou indicadores de que vale a pena, né? de que essa substância tem algum efeito, daí ele vai fazer o duplo cego. Então, o duplo cego é um estudo que seria para responder de uma maneira mais contundente. Eu vou fazer um duplo cego, tenho todo um trabalho fazendo um duplo cego e faço com uma amostra pequena, não sei por quê. Né? Se é uma doença rara, que a amostra é pequena, mas por que vai fazer um duplo cego com uma amostra pequena? Eu entendo uma amostra pequena numa série de casos. Então, isso que eu estava pensando, é comum a pessoa ter depressão depois de passar por depressão? É um problema, porque você tem aquilo assim, passou o problema, o paciente cardiopata, ele tem outros medicamentos, se você usar antidepressivos, você pode ter interação, você pode atrapalhar o tratamento. Então, é mais frequente a depressão em pacientes com cardiopatia do que na população geral, e é um problema em relação ao tratamento, porque os antidepressivos podem ter interações, podem atrapalhar o desempenho cardíaco. Então, tratar esses pacientes é algo especial. Então, traz um plus para o estudo. Olha, a gente usou isso em pacientes cardíacos, tal, e a segurança foi boa. Então, tem isso. Agora, não necessariamente aumenta muito a frequência de depressão em um procedimento como esse. Assim, essa é uma área que eu estudo. Com frequência, esses pacientes já tinham antecedentes, e aí desencadeou. Né? Com a intervenção, você teve uma nova fase, ou eles já estavam em depressão e não foram identificados anteriormente. Então, uma grande parte desses pacientes já tinham depressão prévia ou corrente, que só foi detectada depois da intervenção. Isso é comum de acontecer. Bom, então vamos para o artigo. Na introdução. Então, a introdução, o que é importante a introdução? Para que eu vou fazer esse estudo? Então, eu tenho que dizer, olha, tem algum problema, né? Na literatura falta alguma coisa que esse estudo vai contribuir. A eficácia aceitável e, exatamente próximo ao que ela tinha perguntado, e um perfil favorável de efeitos colaterais. Então, esse é o ponto. Né? Assim, olha, a gente está com uma casuística de pacientes com problemas cardíacos, puxa, eu preciso ter antidepressivos que tenham uma eficácia aceitável e que tenham um perfil de efeitos colaterais benigno, e aí a brecha do fitoterápico. Então, olhando de novo para o desenho, né? Então, está escrito, né, 6 semanas, aquela questão que a gente notou, em nenhum lugar está escrito assim, olha, gente, nós pretendíamos fazer um estudo de 12 semanas, mas por limitações disso e daquilo, não sei o que mais, não foi possível. E por isso fizemos só 6. Não tem, não sei por que fizeram só 6. Se você pega o padrão
o padrão preconiza que a gente faça 8 semanas, 12 semanas, então é um estudo curto. Então, por que não está escrito? Está muito bem escrito em alguns aspectos, mas, puxa, para mim eu gostaria de saber, puxa, vai fazer um duplo cego, por quê? Que não faz com 8 semanas ou com 12 semanas? Então, do ponto de vista ético, eles, né, então, em algum momento você tem que escrever isso, né, todos os aspectos, eles escreveram muito bem, o consentimento livre esclarecido, que eles podiam sair, mas aqui chamou a atenção, né, está escrito que é 12, que é 6 semanas, e em nenhum lugar, né, no desenho do estudo tinha que estar fundamentado por que usaram 6 e não usaram mais. Em relação aos participantes, então eles descrevem muito bem o diagnóstico de depressão pelos critérios do DSM, né, o score de 14 a 22, definindo o que é depressão leve, moderada, está perfeito, né? Então, do ponto de vista de inclusão também está bem descrito. Aqui é algo que me surgiu, né, assim, não resposta prévia à fluoxetina. Eu não encontrei isso em nenhum lugar, né? Então, esse é um outro ponto que é importante. Quando você vai usar uma substância, é importante que você não use uma substância que a pessoa tenha hipersensibilidade a ela. Então, se eu vou fazer um estudo comparando o safrão com fluoxetina, eu tenho que perguntar para a pessoa, escuta, alguma vez você tomou fluoxetina e teve hipersensibilidade? Tive. Então, eu não coloco você. Então, você está fora do meu estudo. Agora, alguma vez você tomou fluoxetina para tratar a sua depressão e ela não foi eficaz? Não sei. Não está escrito aqui. Então, eu vou imaginar que possam ter pacientes aqui que tentaram fluoxetina no passado e não foi eficaz. E estão tomando de novo a fluoxetina. Por quê? Porque não está escrito que eles excluíram esses pacientes. Eles escreveram que eles excluíram a hipersensibilidade à fluoxetina, mas não está escrito que eles excluíram pacientes que no passado tomaram fluoxetina e não responderam. Ah, né, mas é óbvio que eles excluíram esses pacientes. Vai lá, vai tomar fluoxetina. Se o paciente já tomou no passado, o paciente nem vai querer tomar de novo. E se o paciente teve hipersensibilidade, ele também não vai querer não tomar de novo? Mas isso eles colocaram. A hipersensibilidade eles deixaram explícito que eles excluíram. Agora, se ele tomou e não foi eficaz, então isso é um outro cuidado. Eu não sei. Eles colocaram hipersensibilidade, mas não colocaram pacientes que no passado já tivessem tido algum tratamento com fluoxetina. Porque qual o problema? Eu vou fazer um tratamento para ver, um estudo para ver a eficácia de um medicamento contra a fluoxetina. E eu incluo os pacientes que já tomaram fluoxetina no passado e não tiveram boa resposta, eu estou enviesando meu estudo. Eu já estou partindo com vários pacientes que eu já sei que não respondem à fluoxetina e estou colocando eles no meu estudo. Então, pelo menos até onde eu vi, puxa, isso é uma falha no meu modo de ver, assim, metodológica. Mas tem que estar, não pode não estar na metodologia. Então, isso me deixa assim, não sei, como é que eu vou saber? Eu acho que tem paciente aí que tomou fluoxetina, então isso faz com que o estudo já ganhe um viés. Outro aspecto, aqui em relação à parte, né, de avaliação física, exames laboratoriais, então eles fizeram para avaliar, né, a gravidade, efeitos colaterais, a segurança, então foi bem conduzido, sem nenhum comentário a mais. Então, o local do estudo também muito bem descrito, onde foi feito, nada, né? Então, um outro cuidado, você descrever onde foi feito, como foi feito, então isso também foi muito bem feito. A randomização, também descreveram perfeita a randomização, né? A cegueira, então tomaram, né, o cuidado para que as cápsulas de fato fossem similares, aumentando a dose respectivamente sem que o paciente pudesse identificar. Então fizeram uma boa estratégia
para preservar a cegueira. Descreveram também muito bem, né, como prepararam as cápsulas, os desfechos, né? Então, ok. Então também estou satisfeito com os desfechos. Eles colocaram os vários desfechos possíveis, analisaram todos os desfechos, né? Então aquele redução de gravidade, remissão e resposta. Então remissão é um padrão, a gravidade da depressão menor que 7, resposta melhora de pelo menos 50%. Então eles descreveram tudo, foi, né, perfeito. A randomização também, então fizeram, né, uma estratégia de randomização bem feita. Definiram muito bem. Então eu acho que a descrição da metodologia está bem feita. Tem um ponto, né, que começa a chamar a atenção. A diferença, né, aqui, a diferença entre puxa vida, a diferença foi de 3 pontos na escala de Hamilton, 3,5. Essa definição é de diferença clínica. Então, quando você vai comparar uma nova substância com a outra, e a sua substância permite uma diferença de pelo menos 3 pontos na escala de Hamilton, você fala, opa, essa substância aqui tem um efeito clínico melhor do que o outro. Ela diminui 3 pontos a mais. Então, clinicamente, se é um ponto só, não faz sentido, 2 pontos só, mas se já reduziu 3 pontos a mais, é clinicamente significativo. Então, ocorre que nesse estudo a diferença foi clinicamente significativa, mas estatisticamente não. Então, quando você vai falar houve diferença, não houve, porque estatisticamente não houve. Agora, se eu olho para o valor absoluto, eu vejo, puxa, em termos absolutos teve um valor clínico significativo. E se eu olho para o poder, né, do teste, que é o quê? É detectar a diferença, é de 80%. Então, com esse N que eles utilizaram, eu conseguiria detectar essa diferença em 80% dos casos. Ou seja, em 20% tem a diferença e eu não detecto. Aí vem aquela coisa da amostra pequena. Assim, eu quero provar que não existe diferença. Porque não é que eu quero provar que o medicamento é mais eficaz, eu quero provar que não existe diferença, porque é uma medicação, né, fitoterápica, se ela tiver a mesma eficácia, está ótimo, é isso que eu quero. Mas eu uso um poder para detectar diferença de 80%. Em 20% vai ter diferença e eu não vou saber, porque o meu teste não... Por que você fez isso? Por que você já me fez um estudo para detectar 90%? Então isso me incomoda também. Porque isso é o que eles queriam, né? Detectar a diferença e mostrar que não tem diferença. Aí, 80% só de poder, por que não faz um poder de 90%? Aí eu ficaria confortável, principalmente a hora que eu olho e vejo uma diferença clínica de 3, uma diferença, né, absoluta de 3,5. Então, estatisticamente, não tem diferença, mas a hora que eu olho para o valor, eu falo, pô, com essa diferença e com poder de detecção de 80%, eu falo, puxa vida, faz outro duplo cego, pelo amor de Deus, com 12 semanas e com poder de detecção de 90%, porque esse me deixa muito com o pé atrás. Então, usar um P de 0,05, olha, quem olha só para o P, corre o risco, esse P não deu significativo, realmente não tem diferença. Então, quando é um estudo desse tipo, é essencial a gente olhar para o outro lado, não só para se aquilo está ocorrendo ao acaso, mas qual era o poder que eu tinha de detectar essa diferença. Chama um poder, chama o power, o poder do teste. Aqui o poder era de 80%. Então,
puxa vida, 1:4, né? É 1:4 não, 1:5 que seja. Não dá, né? E pode ter a diferença e eu não detectei, porque só tinha 80%. Então, isso é difícil num estudo com esse tipo de situação. Então, só, né, depois continuando, então, a hora que eles discutem os resultados, de fato, não teve nada mais evidente de diferença maior, né, de efeitos colaterais. Então, todo o resto a gente viu que foi perfeito, assim, nada, né, um grupo pequeno. Então, acho que esse é o principal, né, ponto que a gente deveria cuidar. Então, aqui só ilustrando a diferença das duas curvas, né, a fluoxetina aqui, o safrão aqui, mas isso não foi estatisticamente significativo. E então, de novo, mostrando a diferença, quer dizer, não deu significado estatístico. Então, aí eles falam da limitação, né, da pequena amostra e o pequeno tempo de observação. O estudo quer que resultados sejam confirmados em estudos maiores e por mais tempo. Dá licença? Coloca isso no abstract. Então, né, requer que os resultados sejam confirmados em estudos maiores e com um tempo mais longo. Então, eu, né, acho, né, então, se eles não tinham dinheiro para fazer, eu não sei, ou se só tinha, né, 40 pacientes que fizeram intervenção percutânea, não sei porquê, mas no abstract eu colocaria, né, conclusão, o tratamento a curto prazo com safrão mostrou a mesma eficácia comparável, inclusive, em pacientes, eu colocaria aqui, porque isso de fato reflete o que é o estudo. Então, um estudo desse, ok, você vai poder usar numa meta-análise, porque você tem um N, então é interessante. Mas se você não vai fazer uma meta-análise, vai discutir só, e você tem outros estudos, então você está fazendo uma revisão sobre a eficácia, você tem outros estudos abertos, estudos, né, série de casos, e o único duplo cego é esse, você não vai poder valorizar esse duplo cego, como poderia, porque ele pecou em aspectos importantes. Embora tenha toda uma metodologia perfeita, bem feita, o poder de detectar foi muito pequeno e o tempo foi muito pequeno. E a hora que você olha lá, a diferença da clinicamente significativa, ainda tem isso, né? Que fala, opa, peraí, clinicamente Poxa, então a revisão, né, quando você vai pegar um estudo desse, você tem que colocar dentro de um contexto do que existe na literatura. Se esse é o único, puxa, por que eles fizeram isso? Vai ver que é o primeiro, o único. Agora, se você vai fazer uma meta-análise, ok, daí você usa esse. Porque aí você tem todos os parâmetros, você vai juntar com os outros e vai fazer o que eles estão falando. Então, não é que é um estudo, que não serve para nada. Ele serve, desde que você consiga fazer uma meta-análise. Porque ele, isolado, como um duplo cego, deixou a desejar por aspectos, metodológicos, pelo menos na minha opinião. Né, e na deles também, né, eles colocam lá embaixo, eles só não colocam aqui em cima. Então, e não justificam, isso que é importante. Né? Quando você faz um estudo assim, é essencial que você justifique. Olha, eu estou fazendo só 6 semanas, estou fazendo com um número muito pequeno, que tem um poder que não é. E você tem que falar por que você está fazendo isso. Senão, fica assim um abstract que quem só lê abstract vai prescrever. Quem vai ver o artigo, ou quem vai prescrever, não sei, mas a princípio, quem só lê conclusão, né? Quem só lê título e conclusão, vai prescrever. Mas quem lê fala, não, pera, não sei se é igual mesmo. Né?